Nós vamos conversar sobre a ordem da salvação, ou como alguns preferem chamar em latim, Ordo Salutis. Quando a gente fala sobre a ordem da salvação, muitas discussões teológicas se formam em torno dessa perspectiva da ordem da salvação. Por quê? Porque não há um consenso, doutor Moisés. Dependendo da vertente teológica que vai apresentar a ordem da salvação, ela vai trazer elementos que vêm antes. Alguns acham que a fé vem primeiro, outros acham que a eleição vem primeiro, outros acham que o arrependimento vem primeiro. Então, várias abordagens vão pontuar acerca da ordem da salvação. Essa expressão ela foi usada pela primeira vez em 1737 por um teólogo luterano, Jacob Karpov, e ele foi o primeiro a usar a terminologia Ordo Salutis, né? A ideia da ordem da salvação. De forma geral, a ordem da salvação é a ação de Deus em salvar o ser humano, perfeito, dentro de uma perspectiva bíblica. Agora, o que vem primeiro? Aí as escolas teológicas vão terem divergência, né? Por exemplo, os arminianos dizem que a fé e a conversão vêm logicamente antes da regeneração. Já os calvinistas dizem que como é que uma pessoa não regenerada pode ter a capacidade de crer, de se converter? Para os arminianos, a fé é um ato humano, gerado pelo próprio indivíduo. E essa fé básica é que vai gerar a salvação no indivíduo. Já para os calvinistas, a fé não é um dom do ser humano. A fé é de Deus, é um dom de Deus. E a pessoa, ela passa a ter uma nova natureza após esse dom ser gerado na sua própria vida. E aqui eu trago, logo de imediato, a título de conhecimento, a ordem da salvação na perspectiva católica apostólica romana. Na perspectiva católica romana, o primeiro elemento da ordem da salvação é a regeneração. Agora percebam, a regeneração, segundo a teologia católica apostólica romana, se dá mediante o batismo infantil. Então, por isso, dentro da igreja romana, a ideia do batismo infantil é muito, muito forte. Por quê? No momento que você é batizado, segundo a teologia católica, você está sendo regenerado, você está sendo lavado. Então, o primeiro ato seria esse batismo. Inclusive, se torna um cristão, você é regenerado, se torna um cristão. Porque até então, você é pagão. Perfeito? Depois, como segundo elemento dessa ordem da salvação católica, vem a graça cooperativa. E o que essa graça cooperativa faz no indivíduo? É aquela que prepara todo o indivíduo para a salvação. E aí nós temos os elementos. Quais elementos são esses? A igreja, como mediadora desse processo, bem como os sacramentos. Por isso que nós vimos na semana passada, devem lembrar, fora da igreja não há salvação. E nós vimos na semana passada que isso foi um jargão, uma tese defendida pela igreja em toda a sua estrutura teológica, né? Então, a igreja e os sacramentos vão proporcionar essa graça cooperativa no indivíduo. Aí depois vem a fé, que é um convencimento intelectual ao ensino que a igreja professa. Então a igreja professa o ensino, e essa fé é essa compreensão que você recebe para poder exercer nesse ensino que é ministrado pela igreja. E isso vai te habilitar a receber uma graça, né? Uma graça que vai ser concedida. Depois vem a justificação, sendo que a justificação ela se inicia onde? Lá no batismo, perfeito? E é preservada pela obediência aos mandamentos e a prática das boas obras. Então,
A justificação, ela inicia lá no primeiro ato, no batismo, que na regeneração, segundo eles, né? E vai sendo demonstrada ao longo da tua trajetória enquanto um cristão. Tu vai praticando as boas obras e através dessas boas obras tu estás mostrando a tua perseverança e obediência. Através dessas boas obras, o católico ele pode merecer de forma subsequente a vida eterna. E um fato interessante é que dentro dessa estrutura não há uma certeza da perseverança. Então, você não sabe se o indivíduo vai perseverar. Então, nessa estrutura é a ordem da salvação demonstrada pela teologia católica. Já a ordem reformada parte do seguinte pressuposto. Primeiro, vocação. Então, a vocação é essa chamada especial. Depois vem a regeneração. E aqui, essa vocação é algo de Deus. Perfeito? O Deus é quem infunde no ser humano essa vocação para a salvação. E aí mais a gente vai aprofundar essa discussão. Regeneração. Aí vem a conversão. Depois da conversão, a justificação. Te regenera primeiro para depois te converter. Segundo a ordem reformada, sim. Regeneração, ela é anterior à conversão. Porque você precisa estar regenerado para se converter. Justificação, depois a adoção. Santificação, a perseverança dos santos e a glorificação. Agora, não resta dúvida que muitos desses elementos acontecem de forma simultânea, tá? Aí mais na frente vai discutir como é que funciona esse processo. Já na ordem arminiana, a vocação, que é a chamada geral, é dada. E aqui ainda tem uma diferença. Na visão reformada, a salvação, a vocação não é para todos. Na arminiana, a vocação é para todos. Perfeito? Aí depois, quer falar? Aí depois vem a fé e a conversão. Sendo fé e conversão obra do pecador na sua natureza velha. Então vocês estão percebendo aí que da visão calvinista reformada para a visão arminiana há uma discussão. Não há um consenso. Perfeito? Há sempre uma discussão em torno dessa perspectiva. Depois a justificação, a adoção e a perseverança. Que na visão reformada, a perseverança dos santos vai fazer com que o indivíduo persevere até o fim. O calvinismo que acredita na predestinação. Exatamente. Por conta dessas perspectivas. Já na ordem arminiana, a perseverança depende do livre-arbítrio do indivíduo. Ou seja, ele pode começar perseverando e depois de um tempo ele pode abandonar. Já na ordem calvinista, se ele abandonar a fé, é porque na verdade ele nunca foi um salvo. Porque, segundo eles, o salvo em Cristo, predestinado, ele vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Tá? Uma vez salvo, sempre salvo. Sim, na visão calvinista, sim. Quem não persevera até o fim é porque nunca foi salvo. E por último, na visão arminiana, a glorificação. Eu trouxe aqui um quadro para a gente conversar. Aí, turma, são as escolas sobre a ordem da salvação nas diferentes tradições cristãs. Abrange aí tudo que você possa imaginar de cristianismo, tá dentro aí. Aí observa, tem várias divisões, né? Sobrenaturalista E naturalista. Naturalista. Aí tem, dentro da evangélica,
particularista e universalista, ok? Dentro da particularista tem duas divisões: consistente e inconsistente. Aí tem sacerdotal e naturalista. Perfeito? Vamos uma por uma para a gente poder entender. Particularista. Consistente, supralapsariana e infralapsariana. Essas duas aqui, esses dois quadradinhos aqui, eles são reformados, calvinistas. E aqui tem uns que a gente chama de calvinista moderado e calvinista radical. Então vamos lá. Alguém leia o primeiro quadradinho da supralapsariana. Eleição de alguns para a vida eterna com Deus. Ou seja, exatamente, a supralapsariana acredita que Deus escolheu alguns para a vida eterna antes mesmo da queda. Não existia nem queda, Deus já havia predestinado. Na infralapsariana, permissão da queda, culpa, corrupção e total inabilidade, ou seja, o ser humano com a queda, ele se torna inabilitado para a salvação. Perfeito? Separar as duas, é só essa ordem aí. É. Aí, na supralapsariana, segundo quadradinho. Permissão da queda. Corrupção e total inabilidade. Ou seja, segundo a supralapsariana, aí sim vem a queda. Na infralapsariana, aí é que vem a eleição. Depois da queda, vem a eleição. Então aqui é invertido. Só esses dois aqui é invertido. Agora, é uma questão interessante, porque existem essas duas vertentes calvinistas. Tá? Uma que a gente chama de moderado e outra que a gente chama de xiita radical. Aí vocês ultra-ortodoxos, vocês podem dar o nome que vocês quiserem aí. Tá? Sunitas e xiitas segundo o islamismo. Aí depois, aí vem na particularista inconsistente, amiraldiana, foi um dissidente, né? Amiraldio. O terceiro quadradinho também tem o dom de Cristo para redimir os eleitos. Vamos já chegar lá, doutora, vamos já chegar lá. Aí a amiraldiana vai dizer o seguinte, que houve a permissão de uma queda, não é isso? Na luterana, permissão da queda. Na wesleyana, permissão da queda. No universalismo absoluto, para bem na permissão da queda, literalmente. Permissão da queda. Entenderam, né? Aí, na primeira sequência aí, wesleyana, universalismo absoluto. Fechou, né? Aí vamos lá. Sacerdotal, na anglicana, aconteceu o quê? Também só a permissão da queda. Na romana, Permissão da queda. só que tem uma perda da justiça sobrenatural. Isso. Na ortodoxa grega, permissão da queda, perda da justiça original, perda do conhecimento de Deus, inclinação para o mal. então já há uma amplia, né, o processo, amplia o processo. Naturalista arminiana, Permissão da queda, deterioração, tanto física e moral. quanto moral. Então na arminiana, o homem se torna um ser deteriorado, tanto físico quanto moral. Na pelagiana, O dom do livre-arbítrio, como virtude para que cada homem possa fazer o que ele querido dele. perfeito? Então a gente entendeu aí já os primeiros quadradinhos de todos eles. Percebam que existem coisas parecidas e coisas completamente diferentes.
Ok? Aí no segundo quadradinho a gente já viu, né? Supralapsariana, permissão da queda. Vamos chamar de atos, tá bom? Primeiro ato já foi, né? Segundo ato, permissão da queda, culpa, corrupção e total inabilidade. Infralapsariana. Eleição de alguns para a vida eterna com Cristo. Agora, veja bem, nas duas primeiras a eleição não é de todos. Perfeito? A eleição é de algumas pessoas. Aí entra o que Moisés falou agora há pouco, Moisés. Predestinação. Deus escolhe alguns para a salvação. Simples assim. Tá? Aí a Amiraldiana vai dizer, o dom de Cristo, olha aí, para tornar a salvação possível para quem? Para todos. Sim. Luterana, alguém leia. O dom de Cristo como satisfação pelos pecados do mundo. Perfeito. Wesleyana. O dom de Cristo como satisfação pelos pecados do mundo. Universalismo absoluto. Tá lembrando que a gente falou nas aulas anteriores sobre universalismo? O que acontece aqui? Predestinação de todos para a vida. Enquanto na calvinista Deus elege alguns, no universalismo Deus predestina quem? Todos para a vida eterna. Anglicana. O dom de Cristo para fazer satisfação pelos pecados de todos os homens. Romana. O dom de Cristo para oferecer. Veja como é diferente. Um é para fazer e o outro para oferecer satisfação por todos os pecados do mundo. Ortodoxa grega. O dom de Cristo para reconciliar a humanidade pecadora com Deus. Olha aí, então. É um jogo de palavras, é isso que eu queria. É um jogo de palavras, mas que fazem diferença. Faz diferença, é isso que eu ia chamar a atenção desde o princípio. É. Tem muito jogo de palavras. Ó, anglicana, fazer. Romana, oferecer. Ortodoxa, reconciliar. Arminiana, Possibilitar, o dom da graça suficiente. é para possibilitar, ou seja, Cristo é oferecido como possibilidade para a reconciliação do pecador, em Armínio. Pelagiana, O dom da lei e do evangelho para indicar o caminho e persuadir para que andem nele. perfeito, Persuadir. isso. Supralapsariana, terceiro ato, O dom de Cristo para redimir os eleitos e a oferta de salvação para todos. na infralapsariana vai ser a mesma coisa, tá? Aqui redimir os eleitos. E aqui seus eleitos. Redimir os seus eleitos, Seus eleitos, né? Amiraldiana, Eleição de alguns para o dom da habilidade moral. então, na Amiraldiana, alguns são habilitados para ter a moralidade. Na Luterana, O dom dos meios de graça para comunicar a graça salvadora. é a ideia luterana de Eucaristia. Perfeito? Wesleyana, tá acompanhando, Chicão? Terceiro ato. Remissão do pecado original para todos e o dom da graça suficiente para todos. Então a Wesleyana, ela já abre, né? A Wesley começou a abrir a perspectiva, é para todos. O universalismo absoluto diz o quê? O dom de Cristo para expiar os pecados de todos. Então aqui sempre vai ser todos, né? Romana. Estabelecimento da igreja como agente. Não, desculpa, anglicana essa aí, anglicana, desculpa, eu errei. Estabelecimento da igreja como agente vivo para comunicar a graça suficiente de Deus. Então veja, na anglicana também a graça, a igreja é um meio de transmitir graça. Agente vivo. Perfeito? Romana, Instituição da igreja e do sacramento para aplicar a satisfação de Cristo.
Enquanto na anglicana comunica, na romana aplica. Se você está ligado à igreja, você está ligado ao reino. Estão lembrados? Ortodoxa grega. Estabelecimento da igreja para o suprimento contínuo dos benefícios da vida. Perfeito. Arminiana. O dom da graça suficiente, persuasão para todos. Pelagiana. O dom de Cristo para expiar os pecados passados e para servir como bom exemplo. Então, Cristo em Pelágio, ele é um bom exemplo para a humanidade. Quarto ato, supralapsariana. O dom do Espírito Santo para salvar os redimidos. Infralapsariana, mesma perspectiva, né? Amiraldiana. O dom do Espírito Santo para operar a habilidade moral nos eleitos. Percebam que em Almiralde tem muito essa noção da moralidade. O Espírito vem para te habilitar a ser moral. O Espírito vem para te habilitar isso, desde o primeiro ato. Culpa, corrupção e inabilidade moral. Exatamente. Então, ele sempre, o dom de Cristo, ele vai sempre trazer moralidade para o indivíduo, segundo sua perspectiva. Luterana. Predestinação para a vida daqueles que não resistem aos meios de graça. Então, quem não resiste o meio de graça é salvo, segundo a luterana. Wesleyana. Predestinação para a vida daqueles que fazem proveito da graça suficiente. Só aqueles que fazem proveito. Quem não faz, está fora. Universalismo. O dom do Espírito Santo para aplicar a expiação de Cristo a todos. Anglicana. A comunicação desta graça através do sacramento como canais indispensáveis. Então, esses sacramentos, eles são indispensáveis para o indivíduo. Romana. Aplicação da satisfação de Cristo através do sacramento sob causas secundárias. Ortodoxa grega. Instrução, justificação e edificação através das ordenanças da igreja. Perfeito. Arminiana. Salvação de todos os que cooperam com esta graça. Então, se você coopera com a graça, você é salvo, segundo Armínio. Pelágio. Aceitação de todos os que andam no caminho certo. E o último quadro, que a gente até falou agora há pouco, na supralapsariana, santificação de todos os redimidos e o que? Regenerados. Amiraldiana, santificação pelo Espírito. Luterana, santificação através dos meios. Então, os meios de graça santificam o indivíduo. Wesleyana, santificação de todos os que cooperam com a graça suficiente. Universalismo absoluto, salvação de quem? De todos. A anglicana. Salvação através do sacramento do batismo que comunica a vida e da Eucaristia que a alimenta. Então, se você não foi batizado ainda, você ainda não pode ser alimentado com a Eucaristia. Romana. A edificação de uma vida santa de todos os que continuam a fazer uso dos sacramentos. Então você precisa manter, né? Ortodoxa grega. A edificação na graça através dos 7 sacramentos. Então, aí dentro dos 7. Arminiana. Santificação dos que cooperam com esta graça. Pelagiana. Continuação de boas obras através do esforço voluntário. Aí, meus teólogos, cabe a cada um de vocês se identificar. Vocês viram aí que é um amplo, tá? Bem amplo essa perspectiva. Depende muito da tua... A gente tem para algum desses pensamentos aqui, culturalista, sacerdotal... Não, normalmente a gente vai estar gostando de uma coisa ou de outra aí. Tá? Agora a gente... Percebam, eu estou levando esses questionamentos, porque se a gente for analisar, cada uma dessas vertentes vai ter as suas fragilidades bíblicas e teológicas. Então, assim, aqui vocês são livres para vocês pensarem o que vocês
acharem que é mais conveniente à luz da estrutura, né? Deixa para Deus, eu não tenho que julgar. Eu estou julgando, cara. Sim. Eu estou julgando. Beleza, mas é só para a gente levantar a discussão. Agora vocês vão ler esse texto. Nós vamos começar a ler. Vai dar para ler tudo aqui. Que é um texto muito interessante do livro do George Eldon Led. Ok? Ele custa R$1,40. Vocês pagam lá para a hora depois. São temas que a gente vai discutir aqui na teologia. Expiação, que está dentro da ordem. Expiação. Pois não. Aí depois, justificação e reconciliação. Não vai dar para ler tudo agora, claro, mas a gente vai começar a ler aqui, porque se vocês forem para casa, a dificuldade para ler em casa é maior. Eu sei disso. Então a gente vai começar a ler aqui, ler até onde der. Essa aqui é de Chicão. E a gente já discute na próxima aula esse texto. Tranquilo? Leiam, marquem, risquem. Começa. Pode Prefácio, começar. né? Não, prefácio não. Leiam aí vão pontuando, vão. Foi, irmão? Vão marcando o que vocês acham relevante.